Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satchiguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Ok, nós estamos no parágrafo que diz que Vedanta não se trata de teoria e prática. Esse é um ponto, né, muito comum. As pessoas chegam no Vedanta e começam a estudar um pouco Vedanta e falam assim, ok, mas agora me dá alguma coisa para fazer. Você conhece essa, Luciano? Não? Não, tudo bem, ok. Agora, ok, mas o que eu faço agora? Né? Agora, como é que eu posso praticar o Vedanta, né? Então, o Vedanta não é teoria e prática, né? Como você faz um curso para aprender a fazer yoga, né? As asanas, aí você vê em teoria tudo, aí você pega todo, né, as posições, as posturas, aí você tem que começar a praticar, né? Você precisa fazer, colocar em prática. Então, o Vedanta é uma sadhana muito particular no sentido que a prática não é uma ação física, verbal ou mental, né? É uma constante contemplação, reflexão intelectual. Então, como a gente pratica o Vedanta, né? Contemplando sobre os ensinamentos, né, como apresentados pelas Escrituras. Então, como é que a gente vai praticar? O que eu vou fazer? A gente vê a dificuldade. A grande maioria das pessoas são, no mundo espiritual, né, aquelas mais tamásicas, quase sempre elas nem entram no mundo espiritual. Aquelas mais rajásicas, elas querem, né, abandonar as buscas, né, por objetos físicos e materiais, e elas querem alguma coisa aqui que possa, né, resolver esse problema, né? Então elas têm muito rajas, né? Eu vou obter, eu vou conseguir, eu vou isso, eu vou aquilo, mas elas se sentem assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui assim, né? Então as pessoas né, ok, foi muito legal, mas agora eu vou para casa, o que eu faço? Você tem que fazer mais disso que você fez aqui, né? Continuar fazendo isso, contemplando, estudando, refletindo, aí contemplando mais. Não, mas eu já ouvi, quem é que me disse isso não muito tempo atrás? Eu já ouvi esse texto. Aí você tem que dizer para o cara, então começa do início de novo. Começa a estudar esse texto, e você vai ver que a primeira vez você compreendeu 15, 20%, aí na segunda vez você vai compreender outros 10, 15%, aí você começa a produzir dúvidas, porque o estudante que estuda e não produz dúvida é um estudante que a gente deve, né, ficar de olho, ou porque o cara é super altamente qualificado, né? Ou ele não está realmente explorando, né, os ensinamentos, né, de tal modo que os ensinamentos exponham as minhas ignorâncias, que são em contradição com os ensinamentos, né? Ele precisa revelar a minha ignorância de tal modo que aí eu possa, né, por mim mesmo, né, rejeitar essas noções, ou em caso de dúvida, consultar uma pessoa que possa nos ajudar, né? Então, o Vedanta não se trata de teoria e prática. Algumas pessoas com claro autoconhecimento ainda sentem que não são livres
Então elas precisam de nididhyasana, né? Nididhyasana nós vimos, eu tenho autoconhecimento, eu compreendi, mas ainda assim eu sinto que esse conhecimento, ele não me favoreceu, ele não me libertou, ele não se manifestou como, né, paz, tranquilidade, serenidade, contentamento, né? Eu ainda estou agitado, ainda estou correndo atrás de algumas coisas, eu fico aflito, ansioso, com medo, preocupado, etc., né? Agitado, deprimido, né? Então a gente vê, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa de voltar, continuar expondo a mente, né? Até mesmo se meu conhecimento for claro, eu preciso de continuar fazendo esse trabalho de modo que eu possa desenvolver mais amplamente, né, as minhas qualificações, de modo que esses conhecimentos eles sejam naturalmente convertidos de conhecimentos intelectuais, né, em conhecimento, né, existencial, né, assim por dizer, conhecimento convertido, né, integrado, internalizado, de modo que o conhecimento e minha vida estejam mais ou menos alinhados, né, eu possa viver aquilo que eu creio, né, do modo que eu possa pensar, eu posso até verbalizar esses conhecimentos, mas que minha vida seja, né, um reflexo desse conhecimento. Isso é nididhyasana. Eles precisam, nesse caso, de nididhyasana. Este fato dá origem a um dos mitos de iluminação mais populares que, como o conhecimento não me libertou, preciso de uma experiência, né, uma experiência mística, uma experiência não dual, uma experiência do ser. Eu preciso experimentar o ser, a consciência, de modo que eu realmente possa acreditar nas declarações dos Upanishads. Faz sentido, né? Muito bem colocado isso. Este fato, né, de pensar que Vedanta se trata de experiência e prática, e o fato de que eu compreendo intelectualmente, mas ainda assim esse conhecimento não se traduz, né, como aquilo que o James gosta de falar, satisfação quase perfeita. Eu boto um quase ali, ele fala satisfação perfeita. Então, se não se manifestou ainda, então muitos de nós pensamos, ok, tudo bem, essa foi a teoria, agora a prática. A prática eu tenho que começar a meditar, né, desenvolver uma Vassana por Samadhi, até que eu tenha uma experiência mística não dual que valide, que comprove, né, esses ensinamentos do Vedanta, né, que eu sou a luz da consciência e que a natureza do ser é um sem um segundo. Existe somente esse ser não dual. Eu sei tudo bem, mas agora eu quero experimentar isso. E o que é uma experiência? O que é uma experiência? Experiência é simplesmente o ser refletido na mente de um indivíduo projetando um objeto chamado uma experiência não dual. É uma projeção da mente. A mente quer tanto, às vezes quando a gente quer algumas coisas, a mente acaba projetando, né? Porque tudo parte, né, do verbo, de uma ideia, de uma noção que a gente vai contemplando, quando vê, né? Então né, agora eu preciso de uma experiência que nada mais é do que eu refletido numa noção, na mente do indivíduo, de modo que eu, né, Jivatma Paramatma, esteja convencido da minha natureza como consciência. Não existe nenhum objeto que possa me validar, né, porque se trata de duas ordens de realidade. Né? Um objeto, ele é simplesmente inerte, sem consciência, sem existência. Eles obtêm existência e consciência, né, emprestadas por mim. Eu sou o único princípio, né, que pode validar os objetos. Nenhum objeto pode me validar. E olha que loucura, eu penso, agora sim eu sei a consciência, mas eu preciso de um objeto que possa confirmar a minha natureza como Satya. É total absurdidade. Né? Então, mas é um mito muito comum.
E a coisa mais triste de tudo isso é que o indivíduo, se ele trabalhar para obter uma experiência não dual, a experiência não dual, ela vem, ela vai, e ele vai ficar com água na boca e com uma vassana por essa mesma experiência. Ele vai querer mais, mais e mais. E ele nunca vai estar convencido. Porque toda vez que a experiência, né, que esse objeto, ele cessa, ele termina, ele acaba, o indivíduo vai sentir, cadê o meu ser? O meu ser desapareceu, a minha consciência desapareceu, entendeu? Porque aquela projeção da minha mente, aquela epifania, ela simplesmente, ela terminou. Aí de novo, o indivíduo vai pensar, oh meu Deus, de novo, eu estava quase acreditando que eu sou o ser, agora o ser saiu de novo, foi embora. Então eu tenho que, de novo, trabalhar para produzir essa experiência que me dá a ideia de que eu sou o ser. Como eu posso depender de alguma coisa e ao mesmo tempo considerar isso liberação, libertação, se é dependência num objeto de experiência como meio de me libertar, de me validar, como eu posso, né, naquela situação, me sentir liberado. É impossível, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É um mito. Esse é um grande mito, né? Que alguma experiência, algum objeto possa me validar. É um mito também porque eu estou experimentando ser devido ao fato de que a realidade é a consciência não dual, né? Esse é uma outra lógica, né? É um mito pensar que eu preciso de uma experiência discreta, específica, que possa, né, me convencer de que eu sou o ser, porque o ser e todas as experiências que somente ocorrem e emitem através da mente dos jivas está sempre experimentando. E todas as experiências nada mais é do que o ser experienciando a si mesmo através dessa associação com Maya, as três gunas e etc. Toda experiência prova, né, por inferência lógica, todo objeto revelado, todo objeto de experiência é indicação inferencial lógica da presença desse princípio consciência que revela e que experimenta. Justo? Como a gente pode experimentar sem a consciência e a existência? Toda e qualquer experiência requer esse princípio iluminador, esse princípio revelador. Esse princípio iluminador, revelador, os Upanishads dizem que é a sua real natureza, aquilo que está sempre presente, jamais não presente, né? Iluminando, revelando, conhecendo, experimentando, percebendo. Então nós precisamos compreender essa lógica que nada ocorre sem a presença dessa luz, desse princípio. Portanto, toda e qualquer de nossas experiências, eu, consciência e existência, sou a fonte, né? A luz dentro do qual esses objetos experiências ocorrem, permanecem e desaparecem, aí são substituídos por outros objetos de experiência. Como é que a gente pode ter problema em reconhecer, né? Quer dizer, que eu não preciso de nada que possa validar a minha existência, a minha presença, se eu sou sempre presente, iluminando e revelando tudo, né? A consciência não é um objeto. Eu também... Só tem uma dúvida bem rápida, que tem uma analogia, né, que faz, que eu queria esclarecer isso. Nesse caso, a consciência, ela é o que projeta ou é a tela? Esse cara sempre faz perguntinha um pouco difícil, né? É básico, isso é básico. Né? O que projeta é Maya, né?
Maya é aquilo que projeta. Ele projeta o universo manifesto, chamado Jagata, mas ele também projeta objetos através das mentes dos jivas. Os jivas também projetam. Tá? No microcósmico, nós jivas, nós projetamos ideias, principalmente, né, ideias, noções que são objetos sutis, que muitas vezes se materializam nesse campo como experiências extremamente sutis, né? O jiva não cria no sentido que Ishvara, ele cria porque ele tem inteligência da totalidade e ele cria os 3 universos, né? O jiva é um refletor mínimo e com pouquíssima inteligência e conhecimento. Ishvara é o conhecimento, a inteligência da totalidade, e tem esse refletor macrocosmo que reflete o inteiro universo. Essa é a diferença. Entendeu? A maior parte dessas experiências místicas nada mais é do que o reflexo da consciência nesse micro aparato refletor chamado o corpo sutil do jiva. Miau. Agora a consciência, ela é o pano de fundo, é a tela, né? Porque a mente, a projeção de Maya, o jiva e a projeção do jiva, tudo ocorre dentro do âmbito dessa consciência, né? O recipiente absoluto, né? Aquilo que é sempre presente. Que eu imagino a tela como uma coisa sem luz, entendeu? Por isso que é o que ilumina, né? O que ilumina parece para mim um projetor de luz. Porque a tela que não tem luz. Toda e qualquer analogia, ela contém suas limitações, tá? Sim, mas dentro dessa lógica do que, Leonardo? Tem uma analogia que assim, a luz Maya como a película do filme, que contém ali tudo potencialmente, mas quando essa luz brilha na película, ela vai projetar na tela, que são as nossas mentes. Sim. A experiência. Essa é uma outra metáfora que apresenta, né, a película, né, como Maya, a luz como a consciência e a mente como o pano de fundo. Mas pode ser, de vez em quando é apresentado também como a consciência, o pano de fundo, né, porque a consciência ela existe não separada da mente, onde tudo vem projetado, né? Permanece sempre a mesma, independente do filme que está rolando. É um mito porque estou sempre experimentando ser, devido ao fato de que a realidade é consciência não dual. A consciência não é um objeto a ser experimentado, e se fosse, seria muito sutil para ser experimentado com os meios de experiência, de conhecimento disponíveis a nós, né? Porque, como a gente sabe, se a consciência ela fosse colorida pelos Budas, vamos dizer que a consciência estivesse localizada aqui, né? Mesmo que fosse extremamente sutil, o nosso intelecto, os nossos órgãos de conhecimento, eles são muito densos, eles foram desenhados para perceber e conhecer os objetos sutis, físicos, não esses. Mas as escrituras dizem que a consciência é o mais sutil do sutil, significando dizer que é não objetivável, né? É absolutamente, né? Portanto, o problema é a falta de qualificações. A consciência é muito sutil para ser experimentada com os meios de experiência disponíveis, que são a mente e os órgãos sensoriais, né? Portanto, a problemática, né, desse assimilação, referente à assimilação desse autoconhecimento e essa noção equivocada de que eu preciso de uma experiência para me convencer, né, daquelas declarações, daquelas afirmações, daquelas compliments, daquelas declarações. Como se diz? Compliments, elogios. Porque os Upanishads, eles fazem esses elogios, né? Você é inteiro, você é cheio, você é completo, você é o substrato, você é além
além do tempo, além do espaço, né? Então, é difícil para o Jiva, que se sente pequeno, limitado, independente, separado, né? Etc., aceitar esses elogios a respeito de sua natureza, né? Então, a dificuldade em realmente ouvir, compreender e aceitar, né? Aceitar de verdade tudo isso e viver a partir desta plataforma de conhecimento é devido à falta ou carência de algumas dessas qualificações, né? Isso que quer dizer. As qualificações, como nós sabemos, Viveka, Vairagya, que é o desapego ou não apego. Não apego é muito melhor, dispassion, é muito melhor traduzido como não apego. Porque quando a gente diz que Vairagya é desapego, significa que o ser, por natureza, é apegado às coisas. Então a gente precisa desenvolver uma capacidade de desapegar, né? Não, mas o ser, ele não é apegado a nada, ele é o único fator livre e independente, não associado, não apegado a nada. Então, desapego, que seria melhor, né? Escrito, melhor dito, não apego, discriminação, nenhum apego, controle da mente, controle dos órgãos dos sentidos, tolerância, capacidade de ficar recebendo os choques, os impactos, as crises da vida, sem ficar choramingando, vitimizando, né? Culpando os outros, né? Reclamando, essas coisas. Você recebe, né, as dificuldades da vida com maturidade, com elegância, né? Sem ficar lá. É uma pessoa madura. Tolerância, titiksha. Fé, né? Essa shraddha, essa confiança de que esses ensinamentos do Vedanta fazem sentido. Essa confiança de que nenhuma experiência irá resolver essa problemática existencial humana. Essa confiança de que os ensinamentos do Vedanta são um meio válido de autoconhecimento e libertação. Naturalmente, essa confiança, ela precisa ser desenvolvida gradualmente. A gente não quer, né, sair de uma fé cega para entrar numa outra fé cega, né, Fábio? O Vedanta, a gente não vende Vedanta para ninguém, a gente não diz para ninguém, você deve ser um credor, porque senão, como é que disse o seu marido, Donizete, falou, cara, vamos abrir essa igreja aí, né? Tem 25 pessoas, vamos abrir essa igreja aí, cara, fazer grana e cobrar o dízimo. Aí eu falei para ele, sim, vamos cobrar o dízimo. E assim, ó, se não paga o dízimo, não ilumina. Ele falou, não, cara, diz que morre se não paga. Tem que dizer que morre, né? Não, no Vedanta a gente não faz publicidade, a gente não faz nenhuma promessa falsa. Aquilo que a gente mais vê no mundo espiritual são promessas falsas, entendeu? A gente diz as qualificações são pré-requisitos absolutamente necessários. Ninguém vai produzir essas qualificações, você precisa desenvolvê-las. Ninguém vai conseguir te iluminar com um olhar particular ou com uma transmissão de energia, né? Nada disso é possível, né? E a gente diz que essas qualificações, elas requerem esforço espiritual, elas, né, elas crescem, elas se desenvolvem gradualmente e requerem realmente uma grande disposição, uma grande força de vontade, entendeu? Derivada da compreensão de que fé, confiança, né? Eu começo a perceber que depois de ter tentado, né, tantos outros caminhos, eu começo a perceber que esse realmente talvez seja a única solução, né? A única saída do samsara. Então essa shraddha é uma fé pendente, né, do resultado, não é cega.
A gente precisa de respeitar o Dharma, são qualificações, o meu Swadharma, a minha natureza, o Dharma, né, situacional, os meus papéis, né, dentro da minha vida social, respeitar os Dharmas do ponto de vista situacional também, né, porque às vezes você tem que fazer uma leitura e compreender, nesse caso, a ação mais correta é dar um soco no nariz do cara. Né? Então é um Dharma situacional. Né? Às vezes a gente... Né? Mas não violência é o Dharma fundamental. Sim, mas existe também, dentro do contexto situacional, algumas exceções. Né? O Gita apresenta aquela história muito dramática em que o Dharma era... Né, entrar no campo e lutar, né, naquela guerra e destruir todas aquelas pessoas, as quais eram pessoas queridas, muito amadas e queridas. A Arjuna é um simbolismo incrível, né? São os meus apegos, eu tenho que destruir todos os meus apegos mais queridos, mais íntimos, né? Mas tenho que destruir tudo, né? Por quê? Porque eu sacrifico todos os meus desejos, meus apegos no altar do Dharma. Né? É um extremo, é uma ilustração extrema, né? do sacrifício, né? Dos meus apegos, etc., no altar do Dharma. Coragem pode ser considerado também um pré-requisito? Coragem também. Coragem também é uma qualificação. Ela é uma coragem, é um produto, é uma derivação, um subproduto dessa confiança, desse entendimento, confiança, de que a única solução para a samsara é o autoconhecimento, né? Que requer esse esforço espiritual. Então você olha para a situação assim, mas putz, como é que eu vou conseguir coragem para encarar essa, né? Porque eu tenho outras necessidades, outros desejos, tenho 1000 desejos na minha lista, etc. Como é que eu vou desenvolver a coragem de arriscar tanto, apostar tanto nisso? Então, essa coragem de apostar no autoconhecimento e na liberação, ela é um produto da compreensão de que somente o autoconhecimento e a libertação. Essa coragem, ela vai se desenvolvendo gradualmente. As pessoas muitas vezes ficam assustadas e com medo no início, mas essa coragem, ela vai se apresentando a nós naturalmente, sem nenhum esforço, sem nenhuma violência, né? A gente vai arriscando mais, até que no fim a gente vê, eu não estou arriscando nada, né? Porque eu estou dedicando a minha vida àquilo que é a única coisa valiosa, que é o reconhecimento da minha natureza infinitamente não limitada, né? A única coisa que é uma fonte, né, de segurança, de satisfação, de prazer, de paz, de conhecimento, etc, etc. Então, entre outros, tem o famoso Mumukshutva. Mumukshutva é o desejo intenso pela libertação. Esse desejo intenso, né, ele requer muita coragem, né, na mesma linha, porque é um risco, né? As pessoas pensam assim, putz, se não... Né? Como eu disse, diversas vezes eu tentei fugir do mundo espiritual, porque é um risco. Um risco, né? Risco? Isso, é um risco. Porque você começa a comprometer... No mundo do Vedanta é curioso, porque existem tantos outros círculos espirituais onde existem pessoas com muita grana, com muito dinheiro, doações, isso e aquilo, né? Mas quando você chega no Vedanta, eu tive essa conversa com o Ramji, em geral, as pessoas não têm muito dinheiro, você não consegue bons doadores, porque são buscadores mais sérios, que não passaram 20, 30 anos acumulando riquezas materiais, etc, etc, entendeu? Então, quando você chega no Vedanta, você percebe, isso aqui é uma batalha, né, que poucos realmente, né, têm a coragem de encarar. E algum sacrifício, né, é requerido, porque eu não consigo, né, trabalhar para juntar o meu $1 bilhão e ao mesmo tempo trabalhar. Uma vez em São Paulo, no início, quando eu cheguei no Brasil,
eu encontrei um cara muito rico que era amigo de um outro cara muito milionário ou bilionário, um brasileiro, 2 brasileiros. Os 2 eram muito ricos. E ele, quando descobriu o Vedanta, a mente dele, né, porque ele estava querendo sair do mundo de negócios, que era a história de vida dele, e começou a querer entrar no mundo espiritual. Mas ele estava interessado em fazer milhões com a espiritualidade, naturalmente, né? The Millionaire Mind, né? Eu vou entrar na espiritualidade também para fazer muitos milhões, Então ele conheceu o James, através de mim, através da Cris, e aí ele veio lá em São Francisco Xavier, passou um final de semana, e começou a fazer 1000 promessas, vamos fazer isso, fazer aquilo, vou abrir um centro enorme, tá? Aí eu vou convidar o Arlindo, você vai vir, e quando você sentar para dar o seu satsang, o seu seminário, ele falou assim para mim, você não vai sentar nessas cadeiras assim, entendeu? Você vai sentar nas cadeiras que o pessoal que eu vou trazer para você vai sentar, cadeiras extremamente luxuosas, confortáveis. Eu vou trazer para você a crema, a nata dos supermilionários de São Paulo. Olha que sedução, hein? Os supermilionários de São Paulo. E aí você vai ensinar e você vai ser muito bem remunerado. Eu falava assim, olha o diabinho aí, muito bem remunerado. Aí eu comecei, como é que eu vou fazer com esse cara? Ele me convidou na casa dele, a casa de milionário, etc. Eu passei uma noite lá. Aí me levou para um super restaurante 5 estrelas, né, com vinho bom, etc. Me seduzindo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí devagarzinho eu comecei a compreender que ele queria fazer grana com Vedanta. Aí eu comecei a dizer para ele, não vai funcionar. Você vende outras coisas, mas vende Vedanta para o seu pessoal, se você quer essa carreira, porque Vedanta não tem um apelo. Vedanta não atrai os milionários. Os milionários, no máximo, eles podem se interessar por materialismo espiritual, mas não pelo autoconhecimento, né? Aí esse cara, ele nunca mais me contatou. Eu nem sei o que aconteceu com ele. Isso é legal. O conhecimento, para aqueles de nós que estudamos Vedanta já há mais de 2 semanas, que sabemos tudo sobre Vedanta, né? E se esse conhecimento ainda não frutificou com esse senso de liberação, ou de paz, tranquilidade, né? Satisfação, contentamento, isso significa, né, que algumas dessas qualificações são deficientes. Esse conhecimento, né, não frutificado como ananta, como bem-aventurança, é conhecido como conhecimento obstruído. Naturalmente, tudo isso, existem expressões sânscritas para quem gosta. Eu, naturalmente, eu evito. Você sabe que o Ramji está escrevendo um livro de Vedanta, que ele está amando escrever esse livro de Vedanta? Uma pessoa chegou para ele e ofereceu a ele uma puta grana para escrever um livro do Vedanta, apresentando todos os ensinamentos do Vedanta, sem utilizar uma palavra em sânscrito. No início ele ficou assim, oh meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer, né? E parece que ele está se divertindo, curtindo. E muito brevemente eu vou receber uma cópia, vou compartilhar com vocês, porque é uma grande ideia, né? Naturalmente, algumas palavras sânscritas são quase impossíveis de serem traduzidas, né? A gente pode traduzir até vasanas, né? A gente pode chamar vasanas de tendências subconscientes. Tendências subconscientes, né? Mas são palavras fáceis de memorizar no tempo, não é um problema. Mas ele aceitou esse desafio de escrever um livro de Vedanta completo, sem nenhuma palavra em Vedanta, em sânscrito. É chamado de conhecimento obstruído. A meditação do Vedanta, quem que falou isso recentemente? Foi você. A meditação do Vedanta. Para realizar o conhecimento, eu sou a consciência, associe-se com os Mahatmas, estude as escrituras, compartilhe com outros
né, esses ensinamentos, como vocês têm feito. Eu vejo que no intervalo ninguém fala de assuntos sansáricos ultimamente. Né? Todo mundo está compartilhando os seus conhecimentos, as suas compreensões, as suas dúvidas. Né? Para realizar esse conhecimento, eu sou a consciência livre e ilimitada, né? Nós precisamos de nos associar com o Sattva, com os conhecimentos, com as escrituras, com os professores, né? Nós precisamos de estudar as escrituras e compartilhar, dividir esses conhecimentos com os nossos companheiros, né? Com nossa sangha, né? Com os nossos amigos, né? Muita atenção, a gente não quer ficar, né, impondo Vedanta a pessoas que não estão interessadas, estão longe, né, de serem prontas. Elas não têm nenhuma, né, inclinação pelo autoconhecimento. Eu não posso ficar lá, ei, toma autoconhecimento, cara. Né? Vem para o satsang, vem falar disso, vem falar. Você parou de, né, Rutinha? Você parou de tentar de converter o Donizete, né? Faz tempo, né? Isso é sabedoria, entendeu? Você não pode ficar enchendo o saco. Eu jamais falo com minha esposa de Vedanta. Jamais. Eu já desisti disso muitos anos atrás. Ela me vê como marido. Né? Aquele marido que ela pode... Né? Então, se ela quiser estudar Vedanta, ela abre o computador dela e ela faz muito frequentemente, ela estuda com James Schwartz e com Paramarthananda. Então a gente compartilha esse ensinamento com aquelas pessoas abertas, né, inclinadas a quererem, né, ouvir, né? Participe de satsanga. Inicie, crie um satsanga. Ó, viu? Sabe? Não é brincadeira. Participe do satsanga. Felizmente, nos dias de hoje, a gente pode ter uma sanga virtual, né, através do internet, que parece ser a única solução nos dias modernos, né, nos dias atuais. Então, muito funcional. Muito funcional. 3 vezes por semana. É muito intenso, muito rico, né, muito funcional. E é uma coisa que eu convido a todos de vocês de participar, mesmo aqueles que pensam que são super qualificados para participar dos grupos de estudos, né? Porque ninguém aqui é super qualificado para participar de nenhum desses estudos, né? Desses grupos. Participe dos satsang. Participe dos grupos de estudos de terça, de quinta. Purifique o seu estilo de vida e pense como os sábios pensam. Em outras palavras, pense em harmonia com a mente de Ishvara, né? Com os valores, com as leis, né? Em harmonia com o campo. Né? Pense segundo, né, as escrituras. A meditação do Vedanta é chamada Nididhyasana, não é para ganhar conhecimento. É interessante, hein? Nididhyasana não é para obter mais conhecimento. Para a gente obter conhecimento, nós passamos pela fase 1, 2, né? Que é ouvir e refletir, resolver dúvida, ouvir. Nididhyasana não, Nididhyasana eu já compreendi os ensinamentos, já sei os ensinamentos, mas agora eu preciso processar, né? Digerir, integrar em minha vida, internalizar, entendeu? Converter esse conhecimento já compreendido em conhecimento internalizado, conhecimento, eu gosto. Assimilado. Eu gosto quando o Paramarthananda disse conhecimento emocional. Eu adoro isso. Por quê? Né? Porque o conhecimento ele pode permanecer aqui no intelecto. Ele está aqui no intelecto. Conhecimento intelectual. Conheço tudo.
Mas esse conhecimento ele tem que integrar os nossos 3 corpos, né, de tal modo que ele esteja aqui, né, e que ele se manifeste aqui, e que ele se manifeste aqui, e que ele se manifeste aqui. E por que é importante que ele esteja manifesto aqui e aqui, não somente aqui? Porque é por aqui que nós recebemos os estímulos do dia a dia, os choques, no nosso, os altos e baixos, né? As crises, as adversidades. E se esse conhecimento estiver somente estabelecido aqui, né? A nossa personalidade emocional vai dar chilique toda vez que tiver adversidade, né? Vai dar chilique. Toda vez que tiver que responder como ego, vai ser violento também na resposta, entendeu? Vai retaliar, etc, etc. Então, esse autoconhecimento, ele precisa ser integrado no sentido de que ele precisa de se expandir em todas as funções do nosso corpo sutil. Então, nós convertemos o conhecimento, né, intelectual, bem assimilado, sem dúvida, etc, etc, num conhecimento esteso, né, em todas as áreas, em todos os aspectos do corpo sutil, de tal modo que a minha personalidade emocional, né, como Bhakta, aquele que recebe, e a minha personalidade egóica como o Karta, o fazedor de ações, estão transformadas. Quando eu recebo os estímulos, eu recebo com harmonia, com elegância, com generosidade, entendeu? Com equilíbrio. E quando eu respondo, né, igualmente eu respondo com equilíbrio, com generosidade, né, com paz, etc, etc, né? Então isso é o que nós queremos dizer por Nididhyasana. O conhecimento já foi obtido, mas agora eu preciso realizar, integrar, internalizar esse autoconhecimento, né? Removendo os bloqueios mentais e emocionais, e purificando, né? Purificando o corpo sutil e neutralizando as vasanas, todas essas vasanas que elas ainda residem no nosso corpo causal, essas vasanas fundadas na ignorância, elas precisam ser gradualmente neutralizadas, canceladas. Então isso nos dá uma ideia de que esse processo é um processo gradual, que não existe shortcut, não existe atalho, não existe nada que possa resolver o problema instantaneamente, né? Ah, não, se eu tiver uma epifania, vai resolver tudo. Não. Epifania é a coisa mais ilusória possível, né? Delusional, né? Epifania não resolve o problema de ninguém. Ela vai e vem, você entra numa epifania, você surfa naquele barato, quando você sai dela, você é tão ignorante quanto antes. Entendeu? Porque a epifania ela não vai abordar a causa fundamental da nossa problemática, né? Ela não aborda. É simplesmente como se a gente fosse e tomasse um LSD, um êxtase. Eu acho que não é. Eu acho que não é uma droga boa. Se vocês quiserem saber de droga boa, fala comigo que eu posso, né? Eu tive boa experiência. É que você não teve uma boa experiência com a ayahuasca. Eu tive diversas experiências com a ayahuasca. E falei com diversas pessoas que fizeram já, né, tantas viagens de ayahuasca, que no final falei assim, oh meu Deus, uma outra sessão de ayahuasca, que sofrimento de novo. Professor, eu poderia dizer que esse autoconhecimento emocional virou uma vassana, como se o meu corpo então já reage conforme aquela vassana. Sim. E responde, né? Sim. Tanto quando... Sim. Tudo na vida do jiva é vassana em operação, né? Então nós precisamos de vassanas espirituais fundadas no autoconhecimento, que vai purificando, né, o nosso corpo causal, o corpo sutil. Esse conhecimento
ele é convertido de meramente intelectual, ele vaza, né? Ele transborda para esses aspectos da nossa personalidade como o fazedor de ação e o receptor dos estímulos, né? Aí quando você vê o seu inteiro corpo sutil é muito bem geometricamente equilibrado, entendeu? O conhecimento não está somente aqui, mas ele está se manifestando através da sua interação com o campo, recepção e resposta, recepção. Tudo isso é um produto de vasanas fundadas nos conhecimentos revelados pela Escritura, os conhecimentos, né, que produzem o autoconhecimento. Então, por isso que essa repetição do ensinamento, né? Porque normalmente uma vasana é quando a gente vai repetindo um hábito, né? Algo, uma ação. Então, por isso que essa repetição do ensinamento, ela é fundamental para que esse conhecimento intelectual vire um conhecimento emocional. Sim, esse é um ponto interessante que você está levantando, porque uma vasana nada mais é do que uma tendência, que é um outro nome para um hábito, né? Um hábito, um vício, um modo de responder. A gente quer esse conhecimento aqui de tal modo que ele comece a produzir respostas espontâneas em harmonia com esse conhecimento espiritual. Então, esse é o sentido de uma vasana, entendeu? Mas essa vasana, que a início pode ser vista como um mecanismo quase que retroalimentado, entendeu? Autônomo, retroalimentado. Ele, no início a gente pode ver desse modo, mas fundamentalmente essa vasana é uma vasana, né, que produz um conhecimento da sua real natureza, que é alguma coisa antes ou além de todas as vasanas, né? Então você vive aqui como jiva, operada por vasanas fundadas, né, no conhecimento do ser, sabendo que a sua real natureza é aquilo antes ou além das vasanas. Então as vasanas são objetos, eu sou esse mecanismo jiva, eu alinhei a minha vida como jiva, né, com esses conhecimentos revelados. Eu vivo aqui, mas eu não sou escravo dessas vasanas espirituais, entendeu? Eu sou o mestre dessas vasanas e eu, de qualquer modo, né, por méritos kármicos, eu desenvolvi um sistema, né, que é totalmente, né, movido por vasanas satívicas, né? Então, é um resultado dos meus méritos, dos meus esforços espirituais. Como se essa vasana, ela dissolvesse todas as outras, como se fosse a vasana mãe. Sim, não é uma vasana. Veja bem, as vasanas são, todas elas, Betânia, são vasanas por experiências de objetos. No final das contas, todas essas vasanas experienciais, eu quero experimentar, ver, tocar, etc., elas vão ser gradualmente convertidas. Elas vão ser gradualmente convertidas numa única vasana, entendeu? Que é uma vasana de compreender a sua real natureza, entendeu? Então, a vasana por uma experiência, ela vai sempre produzir experiência, e a experiência que a gente quer no início, e a vasana que a gente quer é uma vasana por purificação, né? Refinamento da mente. Então, essas vasanas é dentro desse sistema causa e efeito, né? Uma ação e um resultado da ação. Mas, no final, a gente quer uma vasana, que é converter essas vasanas numa única vasana, que é uma vasana de compreender aquilo que eu sou. Entendeu? Aí, uma vez você compreende, você continua, né, como na sua identidade, na sua natureza secundária como jiva, você continua interagindo com o campo, operado por essas vasanas espirituais, satívicas, entendeu? Que são totalmente em harmonia com as leis universais, com os outros seres, com o campo, e você vive como jiva em paz, porque você está vivendo em harmonia, seguindo, né, o seu swadharma, o dharma do campo, etc, etc.
A meditação do Vedanta não é para ganhar conhecimento, mas para realizar, integrar, né, o autoconhecimento, remover aqueles bloqueios mentais e emocionais e neutralizar os resquícios, né, de vasanas fundada na ignorância do ser, na ignorância da minha plenitude, né, na ignorância da minha real natureza. Não se trata de procurar uma experiência mística para legitimar o meu autoconhecimento. Eu sou aquilo que legitimo. Ou legitimo. Eu sou, legitimo. Eu sou aquilo que legitimo, que valido tudo, que ilumino tudo, que revelo tudo, né? Tudo ocorre dentro do âmbito da minha consciência e existência. Não existe nenhum objeto que pode me legitimar, né? Isso é bem claro, né? Objetos são inertes. Eles nem contêm existência própria. Não é um estado livre de pensamentos, nem prestar atenção ao espaço entre os pensamentos. Não é, entendeu? Uma mente silenciosa, não é um estado mental, não é nada disso. É sim olhar para as implicações do conhecimento, eu sou livre. É sim olhar constantemente, né? Esse autoconhecimento é constantemente, né? Estar firme nessa compreensão, né? O olhar para as implicações desse conhecimento, eu sou livre em termos dos pensamentos que estão conduzindo o karma da pessoa, a vida diária. Então a gente continua vivendo, os pensamentos, eles continuam, né, fluindo em nossas mentes, as ações, né, etc. Mas, muito embora eu continue operando como jiva, eu sei, né, eu tenho essa convicção de conhecimento que diz, eu sou livre em mitya, apesar de mitya. Eu sou livre, né, em mitya, apesar das limitações da minha construção corpo-mente, né? Os vida, a condução dos karmas continuam diariamente. Shravana, Manana e Nididhyasana devem continuar até que a corrente de bem-aventurança, essa satisfação, essa paz, que está fluindo como ser experimentando infinitamente a si mesmo, seja constante, palpável e satisfatória, né? Lembra que de vez em quando eu falei que esse conhecimento, ele resolve a mente, and then, até mesmo durante o dia a dia, resolvendo problemas, a gente tem essa sensação de paz e satisfação como um fundo, um background, entendeu? É uma undercurrent, uma corrente, uma sotocorrente, né? Uma subcorrente, obrigado. Uma subcorrente, né, de paz, confiança, satisfação, apesar das turbulências que ocorrem na superfície, né, dessa corrente, desse rio, né? Existe essa paz no fundo, né? Então, a nossa Nididhyasana, né, isso é para as pessoas que apenas elas obtêm autoconhecimento, elas querem se declarar iluminadas e não querem mais continuar com os seus processos, né, com o professor e sangha, etc. Eles querem simplesmente parar de fazer o trabalho, né, espiritual deles, né? Então, esse processo vedântico, né, de Shravana, Manana e Nididhyasana deve continuar até que a corrente de bem-aventurança, isso é muito bonito, esteja fluindo, né, como o ser experimentando, né, a si mesmo constantemente e na experiência palpável, como uma experiência palpável de quê? De satisfação derivada desse brilho natural da consciência numa mente satívica. A mente satívica brilha com consciência. O brilho é uma expressão melhor do que um reflexo. Ela brilha e esse brilho é palpável, uma vez a mente ela seja estável após muito tempo em geral, né, de constante Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Deve continuar até que a gente chegue a esse ponto de satisfação quase perfeita.
Vamos pegar já fizemos 1 hora? 4 horas já? Não, vai dar, daqui 4 minutos dá 1 hora. Ok. O valor do yoga. Yoga é conectar a mente com o ser. Yoga significa juntar, unir, né? Conectar. Como pode a mente, que é um objeto, se conectar com a consciência, que é o sujeito, que está além do alcance da mente, né? São 2 ordens de realidade, né? A mente, ela pode se conectar com os objetos, ela pode se conectar com o ego, tudo isso aqui é possível, né? Mas se conectar com a consciência, com o ser, com o Brahman, é impossível, é além do alcance da mente, né? O ser é aquilo mais sutil de todos os sutis. Então, a ideia de que a mente pode se conectar com o ser, com a consciência, é uma ideia absurda. Ela é experiencial, ela envolve, né? Ela possui essa conotação de tempo, espaço e trajetória, né? Viagem, etc. E é um equívoco, né? Ela jamais pode se conectar com o ser como nós sabemos, né? Então, como a gente pode exercer as nossas sadhanas, que a gente tão frequentemente diz, traga a mente ao ser, traga a mente para o ser, traga a mente para o ser, né? Remova, desconecte a mente dos mundos, dos objetos sensoriais e traga a mente para o ser. Isso é uma instrução muito comum que nós encontramos nos textos vedantinos, né? Então, o que significa isso? O ser não é um objeto de meditação, o ser não é um objeto de conhecimento, é um objeto de experiência. Como é que eu vou meditar no ser? Como é que eu vou trazer? O ser não é localizado em tempo e espaço, como eu vou trazer a mente para o ser? A gente não pode, a gente pode sim focalizar a mente num símbolo do ser. Nós podemos sim. Né? E quanto mais sutil for o símbolo que eu utilizo como ser, mais esse esforço de focalizar a mente nesse símbolo, né? Quanto mais sutil for esse símbolo, mais esse esforço produzirá uma mente sutilizada, purificada, refinada. Se eu considero que tudo é Brahman, e se eu utilizo, né, uma casa nova, uma casa maravilhosa com a piscina, como um símbolo de Brahman, um símbolo de Ishvara, né? Então eu vou ficar meditando naquela casa sempre, né? A minha sauna, a minha piscina, Tem pessoas que têm uma capacidade de foco, meditação incrível, né? Basta que, né, a densidade da minha mente seja em harmonia com a densidade do meu símbolo de Ishvara. Né? Se eu tenho uma mente densa e eu utilizo um objeto de meditação denso, né? Então eu vou ficar ali focadinho. Né? Não quero almoçar hoje não, eu estou viajando, meditando na minha casa nova. Né? Então a gente não tem como realmente, né, conectar ou meditar sobre o ser, mas a gente tem a possibilidade de meditar sobre um símbolo do ser. Né? Isso é o que a gente faz com meditação, com Nididhyasana. Né? Qual é o mais eficaz, mais potente, né, símbolo do ser? Quem é que pode me dizer isso? Você não podia dizer, né, cara? Você traduziu o livro, etc. O Om é um bom símbolo, Nós dizemos, né, que as escrituras, elas são o símbolo mais potente do ser por 2 motivos. Primeiro, porque elas são reveladas pela consciência. E segundo, que elas têm o poder, o potencial de revelar ao Jiva a sua real natureza como consciência. Portanto, essas escrituras reveladas
pelo ser, pela consciência, são, naturalmente, o símbolo mais potente. Isso sem considerar o fato de que a nossa problemática, né, o fato que nos leva a crer que eu preciso de encontrar o ser, me fundir com o ser, me conectar com o ser, é um mal entendido, é uma ideia equivocada, né? Porque o Jiva-Atma é o ser. Então, considerando que o Jiva-Atma é já o ser, e ele não pode se juntar a alguma coisa que ele já é, se tornar alguma coisa que ele já é, né? Então, o único modo realmente de meditar de tal modo a reconhecer que eu sou o ser é através dos ensinamentos constituídos por conceitos, frases, né? Análise, que atacam essas noções equivocadas, que dizem que eu não sou o ser e eu preciso, né, me unir ao ser. Então, nós precisamos de um símbolo do ser que não somente seja revelado pelo ser, mas que possua a propriedade de atacar a ignorância, que previne, né, a minha realização e apreciação da minha natureza como o ser, sempre presente, sempre cheio, pleno, completo, etc, etc. Então, a melhor meditação que existe, mas são raros indivíduos que estão preparados para essa meditação. A meditação mais potente que existe, Gustavo, é a meditação chamada Nididhyasana. É colocar a sua mente em total foco e contemplação com essas Mahavakyas, com essas declarações, esses ensinamentos, né? É um aglomerado de conceitos, né, em torno à minha real natureza e continuar fixado, né, trabalhando, né, seguindo aquelas lógicas, lembrando, né, fazendo com que esses ensinamentos se tornem vivos dentro da minha mente, né? Então, a melhor meditação é a meditação Nididhyasana, porque nós meditamos, né, nós meditamos nos ensinamentos que revelam a minha natureza como consciência. Só nós deliberadamente, né, nós, a partir dessa compreensão de que somente esse conhecimento, a partir dessa confiança de que as escrituras são um meio válido de autoconhecimento, né, eficaz, colocado ao teste durante milhares de anos, entendeu? Então, através dessa confiança, eu começo a, né, focar a minha mente nesses ensinamentos e ficar contemplando neles, focando a minha mente, até que essas compreensões, né, apresentadas nessas análises fiquem sempre claras, né? Existem apenas dois possíveis objetos de pensamento para a mente, o ser e o ser refletido, ou seja, os três corpos e as 5 coxas, né? Então, existem dois tipos de objetos de pensamento. O ser consciência e o ser consciência refletida, né? Yoga se trata de completa absorção da mente no pensamento eu sou consciência e não o complexo da sensação corpo-mente, né? Naturalmente, essa meditação chamada yoga, que permanece fixa no mantra, né? Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, ela tem um poder muito grande. Ela tem um grande poder de purificar a mente. Mas essa yoga, ela raramente liberta o indivíduo, porque ela não é um corpo de conhecimento extensivo e completo, né, que possa cancelar e neutralizar a causa, né, a causa raiz do problema, que são todas aquelas noções. Às vezes, repetir isso constantemente purifica, até um ponto que o indivíduo chega agora,
que eu tenho uma mente satívica pura, eu preciso de alguma coisa alta. Então me conduz aos ensinamentos dos Upanishads. Yoga meditação. Todos os pensamentos devem convergir em torno a esse tema, né? Essa contemplação sobre a minha real natureza. Tal qual uma lupa focando os raios paralelos do Sol em um único ponto, né? A gente tem uma capacidade mental, né? Alguns de nós temos uma mente mais forte. Uma mente mais forte é uma mente que não se cansa. Uma mente capaz de ficar, né, estudando Vedanta sem se cansar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, sempre isso. E alguns de nós têm uma mente mais fraca. Cada meia hora a gente tem que dar uma pausa, né? Então imagine uma mente forte, né? Muito forte, e que mantenha, né? Mantenha essa capacidade, né? Essa conversão, né? Todas as minhas energias, toda a minha energia mental, intelectual, né? Num único tema, tal qual uma lupa focada, né? Focando os raios paralelos do Sol em um único ponto, né? Cada pensamento deve lidar com algum aspecto a respeito da minha natureza. Por isso que a gente vai ficar trabalhando sobre os ensinamentos mesmo. A gente, quando estuda Vedanta, né, com nós mesmos, a gente não se trata de, assim, eu vou estudar agora meia hora de Vedanta, eu quero ver se pelo menos eu estudo 10 páginas. Não é por aí, né, Fábio? Não é por aí. Por quê? Porque não é um estudo acadêmico. Né? Nós precisamos de abrir, né, ler aquelas explicações ou aquelas declarações e contemplar, refletir, até que fique claro, entendeu? E nesse processo a gente precisa utilizar a ajuda de quem quer que seja, que possa nos ajudar, o professor e outras pessoas próximas a nós, em nossa sangha, né? Então não é uma questão de quantidade de livros de Vedanta que eu leio, mas é a quantidade de conhecimento que eu processo, internalizo, digiro, né? É igualmente o mesmo problema, a mesma situação, né? Não importa o quanto comida, né? Eu vou almoçar, boto um prato enorme. Eu era um comilão quando era jovem. E depois, com uma idade mais avançada, eu tive que, né, reduzir. Eu ainda como bem, né? Quando eu estou bem. Né? Então, mas se eu comer um pouco mais, eu não consigo assimilar nada. Se eu comer um pouco mais, eu tenho que comer aqueles 400 gramas, 450 gramas. Se eu comer 700 gramas, bloca tudo e eu não assimilo nada. Fico doente, aí, em vez de ganhar peso, eu vou perder peso. Né? Então, esse estudo, ele requer essa assimilação, né? Essa contemplação, que deve ser feita de modo muito atencioso, cuidadoso, né? Porque a gente não quer sofrer de indigestão, a gente não quer comer mais do que aquilo que a gente consegue, pode processar, digerir e converter em energia vital em nosso corpo, né? A gente tem que ter atenção, ver os meus limites, né? E progredir lentamente nesses estudos, né? Esquecendo a ideia de que nós estamos aqui fazendo uma competição para ver quem chega primeiro, né? Como é que se diz? No pódio? Não. Na linha de chegada. Sou iluminado, iluminei. Antes que você. Antes de você. Não. Cada um de nós, nós já compreendemos que no final das contas, Ishvara, a graça de Ishvara no fim, né? Mas o fato é que, o ponto é que nós precisamos é muito mais importante aquilo que nós conseguimos assimilar, processar, digerir, integrar, do que aquilo que a gente vai botando para dentro assim, né? E sem processar devidamente, né? Como foi dito antes, conhecimento não assimilado é igual a nada, né?
Cada pensamento deve lidar com um aspecto dos conhecimentos, desses conhecimentos, e o meditador deve se certificar de que os pensamentos diversos não quebrem o fluxo de pensamentos relacionados ao si. A gente tem que manter a mente focada e desenvolver a capacidade de excluir todos os outros pensamentos que não pertencem, entendeu? A essa família, né? A essa ordem, né? De pensamentos em torno, né? Mais sutis possíveis, em torno da real natureza da consciência, aquilo que existe, iluminando a mente, vivificando o corpo, etc., animando tudo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.